Quando ele batia no joelho, eu sabia que era a hora que eu tinha que abrir a perna, que ele queria assistir o culto vendo a minha calcinha. Com meus 7 anos, foi quando meus pais foram para essa igreja, né? Então, quando eu passava, de vez em quando ele dava um abraço diferenciado. Aí vejo a mão dele, tá nas minhas costas, tava passando já nas minhas nádegas e tal. Aí eu achava meio estranho. Aí depois foi piorando, porque meus pais se mudaram para morar na mesma rua, né? Que o pastor. Então o contato era maior, porque eu tinha contato com os familiares, com todo mundo. Então a gente brincava todo mundo junto, pique-esconde, essas coisas todas. E acabava que ali começou a facilitar para ele, né? Então, da passada de mão já começou a piorar. Porque na nossa igreja era uma assembleia muito rigorosa. Não poderia usar shorts, não podia usar calça, porque era pecado usar calça. Então tínhamos que estar sempre de saias, né? Eu me lembro que em alguns ele falava, eu quero você no primeiro banco. Quando eu colocar a mão no joelho, você já sabe. Então ele ficava em direção a mim, né? Quando ele batia no joelho, eu sabia que era a hora que eu tinha que abrir a perna, que ele queria assistir o culto vendo a minha calcinha. Meu Deus! Era desse jeito. Então na igreja eu fui por muito tempo, até assim, a menina é sem modos, fecha essa perna. Então as pessoas não sabiam o porquê, né? Mas eu tinha que fazer, né? Então ali começou a querer ver minha calcinha, aí depois... Quantos anos você tinha nessa época? Desculpa. Nessa época eu já tinha meus 8, 9 anos. Caramba! Aí depois ele pegava, aí depois ele falou assim, que calcinha bonita, que graças a Deus minhas calcinhas sempre fui muito infantis por causa dos meus pais. Aí ele elogiava muito minhas calcinhas e tal, aí depois ele começou a querer passar a mão para cheirar. Ele passava a mão, cheirava. Então cada vez foi piorando essas situações. E na casa dele tem uma piscina, né? Onde os jovens, as crianças participavam. E ele sempre tinha a mania de botar as crianças, né, no pé dele. E toda vez que ele me colocava, né, nos pés dele, ele ficava passando o dedo nas minhas partes íntimas. Sentada, no caso. Isso, eu sentada e ele ficava brincando assim, depois tacava as crianças, sabe? Mas nesse de brincar assim, ele já ficava passando o dedão dele nas minhas partes íntimas. E aí foi piorando, porque eu não podia mais dizer mais nada, que ele falava que ninguém acreditaria em mim, porque quando começou tudo isso, né, eu sempre fui uma criança muito ativa. Eu falo que eu era ativa. Depois eu comecei a ficar muito rebelde, não queria mais obedecer ninguém, fiquei agressiva. Eu peço até desculpa se os meus colegas estiverem me assistindo. E, por exemplo, teve uma vez na primeira série que minha mãe foi chamada no colégio porque eu bati em todos os meninos da sala. Só tinha minha mãe de menina, da responsável de menino, o resto era só responsável dos homens, dos meninos. Então, qualquer menino que tocava em mim, eu batia no colégio. Então, sabe, tinha muita raiva em mim, né? Então, ele falava, ninguém vai acreditar em você. Entre você e eu, quem é que as pessoas vão acreditar? Aí falava. E depois ele começou a falar, se eu não fizer em você, a tua irmã já tá ficando bonitinha, eu vou fazer na tua irmã. Meu Deus. E eu me lembro até hoje, minha irmã tentando subir na piscina dele para brincar, e ele olhando para minha irmã falando, se você não fizer, eu vou fazer com ela. Porque sua irmã era mais nova que você. Minha irmã é 1 ano mais nova do que eu. A diferença mínima, né? Muito. Então, ali eu tinha que optar, ou eu faria o que ele quisesse, ou a minha irmã ia sofrer a mesma coisa. Então eu comecei a proteger a minha irmã. Eu estava sempre de olho onde ela estava, por exemplo, no esconde-esconde, onde ela estaria brincando, onde, sabe, estava sempre de olho nela. E ali foi piorando cada vez mais. O que eu posso dizer é que comigo não houve penetração, não por falta que ele não tentou, porque ele tentou. Ele tentou. Ele tentou. Caramba. Mas por Deus ele desistiu, na verdade. Ele me perguntou se eu era mocinha. Aí eu falei assim, o que é isso? Ele perguntou, sangra? Aí eu, sim. Aí ele falou assim, então não posso não, senão tu vai ficar com o nenenzinho bem aqui, ó. E passou a mão na minha barriga. Isso eu tava despida, eu tava nua. Porque ele já tinha feito tudo que numa relação sexual faria, só sem a penetração. Então, e se eu não fizesse, ele batia na minha cara, me deixava sem tomar banho. Ele agredia fisicamente? Ele me agredia. Caramba. Aí ele me agredia, aí me deixava sem tomar banho de piscina, dava alguma coisa, falava alguma coisa na igreja, que, por exemplo, que eu não podia cantar, que eu não podia participar de alguma coisa da igreja e tal. Mas a piscina, pra gente que é criança, era algo que, tipo, vai tirar isso de mim?
e ele tirava, né? Ainda falava, por exemplo, quando ele fazia algumas determinadas coisas, por exemplo, não sei nem se pode falar essas palavras. Não, assim, a gente entende que você tá num momento de difícil, assim, né? De emoção, e dependendo do que você for falar, se não te comprometer, né, o processo aí. Não, o caso dela prescreve, não, Jansen? O caso dela tá prescrito, só que o caso dela tem uma peculiaridade. Sabe por que essa menina, essa mulher, ela denunciou? Sabe por que ela... Não chegamos nessa parte, não. Não chegou, não? Ainda não. Ela tava só abrindo o coração dela, por enquanto. Vai deixar ela. Só que se ela quer falar alguma coisa ali, que ela quer contar. Não, mas aí, mas pode ficar à vontade. Isso não compromete, né? Não. Aí você vai entender o porquê. Tá. Por Deixa exemplo, ela abrir o coração dela ali. Por exemplo, eu era obrigada, por exemplo, ele tinha que ejacular na minha boca, fazer sexo oral nele. E ai de mim se eu engolir, se eu cuspisse. Ele me dava tapa na cara. E aí falava, não pode, isso aqui é o leite que as atrizes e as modelos tomam para ficar com um corpo bonito. Você vai ser a menina mais bonita da igreja se você ficar tomando. Gente, que doideira, mano. Era muito nojento. Era... Isso você ali com 8 anos, 9 anos? Isso, eu já com 8, 9 anos. Não, eu já estava com meus 9 para 10 anos, isso. Caramba. Na verdade, o que eu falo é que comigo e com ele houve tudo. Quando houve, ele tentou fazer a penetração anal. Eu falei que estava me machucando, tal, não podia. E depois ele tentou o normal, foi quando ele perguntou se eu era mocinha, e ele falou que não podia. Aí ele ficou com medo de ter uma gravidez. Isso, né? E eu ficava paralisada. Tem até um episódio que... eu pegando uma van, tinha um senhor do meu lado, ele ficou, eu vindo do trabalho da Taquara, ele ficou passando a mão na minha coxa. Eu fiquei totalmente paralisada, eu não consegui ter reação. A mesma reação quando eu tinha quando eu era criança, foi a mesma que eu tive. Graças a Deus que o cobrador olhou, olha gata, tá acontecendo alguma coisa contigo aí? Quer que eu resolva? Aí meu olho encheu de lágrimas e fiquei olhando pra ele assim, ó. Sabendo o que fazer. Não, e era assim que eu ficava com ele. Ele faz isso, eu fazia. Era isso. Ele me botava sentada na frente, com ele também nu. Quando a mulher dele engravidou, ele falava, você agora é minha namoradinha, porque eu não posso fazer nada com a tia fulana, né? Caramba. Porque eu vou machucar o neném. Então você agora é minha namoradinha. Eu não quero ver você de papo com os meninos. E ele brigava comigo se eu ficasse perto dos meninos. Caramba. Na igreja. Então foi tudo muito difícil. Isso porque eu tô contando por alto, né? Até na delegacia, o investigador, né, falou, meu Deus, 7 páginas. Eu falei isso porque eu ainda não contei muita coisa. Caramba. Verdade. Mas foi terrível. E era triste, porque uma vez, a mulher dele era minha explicadora. Aí estávamos eu, minha irmã e uma familiar dele, sentados, e a mulher dele começou a implicar comigo, me beliscar muito. Aí eu estava bastante triste, né? Eu estava desenhando, não queria fazer lição. Ela começou a me beliscar. Essas meninas safadinhas, que já tem fogo para ficar dando em cima de um homem casado. E eu bem quietinha. E ele estava no quarto. Ele levantou e ficou na porta do quarto olhando. Aí ela me beliscando, que já tem cabelo. Aí eu, aonde? Na cabeça? Ela, não. Aí eu falava sovaco, né? No sovaco? Aí ela falava, não. Aí eu fiquei quieta. Aí depois ela começou a me maltratar, né? Lá tinha coreografia. A maioria das vezes eu sempre era, tipo, a principal. Ela ficava no meio, né? Comecei a não ser. Ela começou a me botar mais pra trás, sabe? Pra eu não ser mais vista, né? Aí, infelizmente, ela falava. Então, eu sabia que ela sabia o que acontecia comigo e nesse instante que eu achei que alguém ia me socorrer, não tive ajuda. Ao contrário, ela falava que a culpa era minha, que eu que estava seduzindo um homem casado. Meu Deus do céu. Isso é uma criança de 10 anos, né? 8 anos, 9 anos. Foi até os meus 12. Foi dos meus 7 aos 12 anos. Então você foi abusada até os 12 anos. Até os 12 anos. Caramba. E assim, pelo que eu tô entendendo, né, o perfil era sempre bem nova, né? Sempre meio nova. Que quando ficava velha, assim, tipo, passou ficou maioridade, pra ele já não interessava mais. Não, maioridade não é maioridade. Chegou depois dos 15 anos, a grande verdade, após os 15 anos, a penetração ele poderia ter. No contexto, esse era o pensamento dele. Mas não interessava mais pra ele, pelo que as meninas estão depondo. Só que já sairia do contexto daquilo que ele queria. Só que ele colocava todas elas como namoradinha, você vai ser minha mulher, sempre dessa forma. E ele, por exemplo, Estranho, né? ele tinha apelidos, ele botava, no caso,
No contexto existiam uns apelidos, né? Pode falar dos apelidos? Pode. É vulgo, né? Não tem... Não, o apelido do caso dela, pra ela, ele dava apelido pra elas. No caso, Sim, eu digo, no caso, se ela falar, não tem problema, porque é vulgo, né? Não, porque no caso, a minha irmã era cabritinha, né? Ah, entendi. E eu... Aí teve uma vez que perguntou, e eu? Aí ele falou assim, você é minha cabritona. Caramba. E vocês tinham uma diferença mínima de idade ali, né? 1 ano. 1 ano. Mas ele abusava da sua irmã também, não? Não, graças a Deus não. Já perguntei a ela falou que com ela não. Porque ele sempre teve essa brincadeira de colocar ela no pé, jogar assim na piscina, essas coisas todas, mas que nunca fez nada, não. E graças a Deus, porque eu passei. Hoje você tá com quantos anos, desculpa? Hoje eu tenho 32. 32, então assim, já passou bastante tempo também. Passaram 20 anos. Aí o Gênesis falou ali na questão da denúncia, 20 anos depois, aí o que te levou assim a denunciar essa história toda? Então, eu tinha, né? Aperta o cinto. Eu tinha um contato com a família dele, porque eu fui criada no meio deles, então acabou que eu tinha eles como minha família, muito mais até de sangue, porque eu tinha muito mais a proximidade com eles. Então, se eu não me engano, foi um aniversário, um bolinho que teve ali, e eu levei meus filhos pra ir pra lá. Então, só que eu tinha, porque eu fui criada assim, todo mais velho, você tem que dar benção. Sim. Né? Então, mesmo depois de tudo isso, eu ainda dava benção pra ele. Benção, fulano. Eu sempre dei benção. E ele passou, aí ele falou, cabritinha, cabritona. Eu falei assim, benção. Aí ele deu benção. Aí ele falou assim, alguém me ajuda a abrir o portão aqui pra eu sair com o meu carro. Aí eu falei, Natália, vai lá. Aí eu fui. Na hora que eu fui, ele falou assim, cadê ali a sua filha? Minha filha tinha 7 para 8 anos. Meu Deus do céu. Aí ele falou, aí eu falei assim, Aí ele, nossa, ela parece muito com você, né? Já tem uma bundinha grandinha, né? Uma coxa grande. Minha filha tava de macacão. Mas até o short. Minha filha nunca usou roupa curta que eu não gosto, né? Aí ele, já tem bundinha, já tem uma coxa grande, né? Aí eu olhei assim e fiquei quieta. Ela, nossa, parece muito com você na sua idade. Aí ele falou assim, faz lembrar você, na época que nós brincávamos. Você lembra que a gente brincava? Isso foi em 2018. Pouco tempo, então eu fiquei paralisada, eu fiquei totalmente sem reação novamente, como se aquela criança de 7 anos tivesse voltado. Aí eu fiquei paralisada sem saber o que fazer. Eu falei assim, agora não posso. Se ele falou isso pra mim, é porque ele continua fazendo isso. E ele tem o prazer de falar, olha, eu me lembro de você. Então foi quando eu comecei a procurar na internet leis, se eu ainda poderia ir denunciá-lo. Mas é só ir na 35? É só ir na polícia? Não, então eu vou fazer mais o quê? Então foram anos que eu fiquei. E nisso eu comecei a contar para algumas pessoas, poxa, o fulano fez isso comigo. Poxa, olha só. Então eu fui começando a descobrir que existiam outras vítimas, entendeu? Aí quando eu vi uma postagem falando sobre esse instituto, eu falei assim, eu vou mandar mensagem. Vamos ver qual vai ser, o que vai acontecer. Mandei mensagem e em 2 dias eles já me responderam, já mandaram o telefone, vem pra cá, vamos conversar pessoalmente. E eu fui acolhida de uma forma incrível. Aí passei para as meninas, olha gente, encontrei um instituto, sabe, com ajuda psicológica, com ajuda jurídica, tudo. E fui falando com uma por uma, né? Não são só elas, temos outras também, tá? Que passaram pela mesma situação e depois nós conversando, temos relatos de pessoas de 30 anos atrás. Meu Deus! Que foram vítima dele. 30 anos atrás. Como eu te falei. Cara, assim, a impunidade desses anos todos é que me impressiona, né? Eu acho que se escondendo atrás da Bíblia, né? Porque aí é uma questão religiosa, né? Que a galera meio que segura. E é incrível, porque se ele conversar aqui com você, você compra ele. Não, aqui não, pelo amor de Deus, né? Amarrado. Não, mas a forma dele falar é uma coisa que ele seduz as pessoas. Ele é professor de teologia. Ele é bom de lábio, então. E conhece a Bíblia, né? Conhece a palavra. Teólogo. Ele foi professor da minha mãe, entendeu? Ele foi professor da minha mãe. Jesus. Então, e pelo perfil dele, ele foi aquele tipo de pessoa que todos admiravam, sabe? Não, ele não vai fazer isso, sabe? Sempre foi de ajudar todas as famílias. Ele ajudou a minha família, ele ajudou a família da maioria das meninas. Então, ele era muito próximo dos pais, ao ponto dos pais falarem assim, não, jamais esse cara vai fazer alguma coisa com meus filhos. Ele ajudou tua família, tua mãe? Ele ajudou. Meus pais saíram de um apartamento
aí foram morar de aluguel conseguiram um terreno. Ele ajudou a construir a nossa casa. Entendi. Mas ele ajudava no argumento de que estava abençoando e tal. Isso, sempre. Vamos embora fazer mutirão, sabe? E levava os homens para lá fazer a construção da minha casa, que graças a Deus a igreja ajudou muito, não foi só ele, a igreja ajudou muito no mutirão. O povo não tem culpa de nada, o povo não sabe o que tá rolando, né? Então na igreja sempre houve... Era o que falávamos... Foi um pouco um delay porque eu tô bebendo água. É aquilo que nós falávamos no início. Existem pessoas da família dele que não tem culpa do crápula que ele é, assim também as ovelhas que tem na igreja. Não, as ovelhas é o menos culpado nesse caso, né? A galera, tu vê, fez um mutirão, ajudou e tal. Pô, tudo pelo apelo dele, né? Claro. Mas aí, desculpa, pode seguir. Então, aí a gente vê que ele faz isso com todos, sabe? Eu tenho um relato de uma vítima, que ela também foi vítima, sabe? E ele fala assim, poxa, Natália, eu sempre vi a maldade no olhar dele. E sempre quando ele queria brincar comigo, ele me levava por algum lugar bem escondido. Eu só tenho a lembrança de eu sentada no colo dele. Então são pessoas da igreja. A igreja tinha mais de 50 crianças. Era aquela coisa dele ir buscar de carro, ele, a esposa dele, sabe? A igreja sempre teve muito jovem também. Juntou a fome com a... Como é que é aquela estado? Fome com a vontade de comer. Sim. É. E todo mundo vítima em potencial, que é o que mais me revolta. E nenhuma sabia da outra, sabe? Nenhuma. Em relação até a Luana, eu até pedi desculpa pra ela quando eu encontrei ela, depois de anos, quando a gente foi falar com ela, né? Eu falei assim, nega, desculpa, tá? Porque quando eu vi a mulher dele chegando, segurando a sua mão na casa dele, e a forma que ele foi pra você e te olhou, eu falei, agora é ela, ele não vai mais me querer. E foi exatamente isso. Depois disso, ele não me quis mais. Aí foi pra ela. Então, ele pulava, que a menina tava contando aqui pra gente também isso, né? Que ele pulava de uma pra outra, tipo, o critério dele, ele não tá mais afim, cara. Não sei qual era o critério, mas era assim mesmo que ele fazia. Aí depois a gente tem outros relatos, que ele às vezes estava mexendo num carro e ele abria a perna assim, pega aqui uma ferramenta pro tio. A criança ia pegar a ferramenta e ele abria a perna da menina só pra poder ver a calcinha. Meu Deus. Sabe, são coisas, aí as pessoas falam assim, não, essa pessoa, ele jamais faria isso. Eu sou prova disso que ele fazia. Né? E nós temos, né, até o início desse ano, no caso, ele dava aula de bateria ainda para as crianças. Meu Deus. Entendeu? Temos relatos de pessoas que é da igreja dele que deixava o neto na casa dele por não saber. Eu falei assim, mas a partir de hoje, se você deixar, você vai estar sendo conivente de qualquer coisa que acontecer com o seu neto. Sim. Entendeu? E isso tem que deixar bem claro. Hoje em dia, se você que estiver nos ouvindo, que é da igreja dele, permitir que ele faça alguma coisa com seu filho, por você deixar ele, seus filhos, seus netos na igreja dele, junto com ele, você está sendo conivente. Isso também é crime. Verdade. Entendeu? Como é que é o nome disso aí? Existe a lei em Riborel, ao qual se você sabe que uma criança está passando por algum tipo de situação de perigo, alguma situação, e você não relata, você também pode ser julgado com relação a isso. Entendi. Então tem que partir para dentro, denunciar, tirar da situação de risco, porque é responsabilidade de todo mundo. Eu achava ele tão doentio que ele fazia as coisas comigo e depois ele ia para a igreja, juntava os jovens e os adolescentes, vamos conversar sobre sexo. Não pode beijar na boca. Aí eu comecei e falei assim, não pode beijar na boca. Mas ele beijava a minha boca. E não podia ser um beijo infantil, tinha que ser um beijo de língua. Então eu aprendi com ele, entendeu? Não pode deixar ninguém tocar aqui e ali. Eu falei assim, o que ele fala não condiz com o que ele faz comigo. Foi quando eu comecei a rejeitar, que ele falou da minha irmã, que faria com minha irmã, então eu deixei, né, ele fazer. E toda vez que ele fazia comigo, depois, ele como se ele estivesse me tacando fora, sabe? Igual bicho. Ele dobrava o joelho dele, botava a cabeça dele na terra e fazia assim e orava. Toda vez. Tipo, pedindo perdão? Se é perdão, eu não sei. Ou era um ritual? Mas toda vez que ele fazia comigo, fazia isso, ele vai embora, sai. E depois joelhava, botava a cabeça na terra, como ele faz até hoje, e botava a mão pra cima assim e orava. Você tem contato com ele até hoje, não? Ele mora praticamente na mesma rua do que eu. Mora e ele sabe que você tá com essa galera fazendo
sabe? Tem protetiva, tem medida protetiva contra ele. Tem. Só Mas que ele passa me olhando, me encarando. ele não pode estar perto dele e continua perto delas. E tem uma outra coisa. Mas não dá pra prender ele por isso, não? A quebra de medida protetiva. É. Já foi falado isso já, mas só que a delegacia... Não posso falar que... Não, a delegacia. Não, né? É sobre uma outra situação. Não pode... Se não passar a estratégia... tá dentro do processo, né, no caso. Não, beleza. Então vamos seguir, porque pra não atrapalhar o processo. É isso aí. Deixa rolar. Mas, enfim, eu acho que, poxa, já temos depoimento suficiente, assim. De situações, cara, que eu tô aqui abismado com essa situação. Tem nós 5 que participou aqui do podcast, ainda tem mais um lá. Menino? Tem um menino, tem um rapaz. Menino. Pô, era legal, né? Eu vi ele aqui no... Cara... Não deu pra ele vir, né? É difícil. Porque hoje as meninas estão... Infelizmente, hoje na sociedade, em relação aos homens, quando um homem diz que foi abusado, eu acho que vira mais chacota. As pessoas falam assim, pô, aí quando é com mulher também, aí fala assim, pô, mas aí tu tem que aceitar, pô, foi com mulher. Infelizmente tem isso, mas eu gostaria de falar para todos que homens também são abusados. Sim. E homens também têm os mesmos traumas que nós temos. Sim. Entendeu? As pessoas acham que não, mas sim, os homens também. Eu conheço diversos homens que depois que eu fui conversando com uma galera, com amigos, até mesmo quando eu trabalhei numa empresa bem grande, atento, a quantidade de homens, sabe, que já foram abusados, eu fiquei impressionada. E as pessoas falam, pô, e a gente não pode nem falar dos nossos traumas. A gente não pode falar, porque as pessoas não conseguem entender que isso também nos dá trauma, sabe? Imagina. Então é muito difícil. Tanto pra homem quanto pra mulher. Pra mulher, pra quem não então sabe, é tanto pra homem quanto pra mulher. Porque rola, né, na nossa visão, que uma mulher ter, sei lá, maior de idade, ter uma relação com um menino de 10 anos, de 12 anos, é educativo, não tem nada a ver, tá ensinando, não sei o quê. Enfim, juridicamente, assim, vocês que são... É a mesma coisa, né? É o mesmo crime, né? Sim, é o mesmo crime, indifere. Se fez com menino ou com menina, vai ter que pagar. O Instituto tá aí pra correr. Vai correr atrás disso. Eu participava num grupo de Facebook, eu iniciei também assim, né? Desculpa. Eu iniciei assim, num grupo de Facebook fechado, falando sobre vítimas, né, que foram abusadas. Uhum. Então tinha homem, tinha mulher. E uma cidadã foi lá e comentou sobre um outro grupo de onde os familiares, né, tinham relações com crianças da própria família. Nossa, Eu falei assim, cara, eu vou entrar nisso. Aí peguei, aí era muito fechado, tinha que fazer um monte de perguntas e tal lá. Dei uma de louca, respondi e entrei. Era cada coisa absurda, tia abusando de criança de 3 anos. Gente, avó. Tem relatos de avó. Chegou no instituto, nós achamos que o pai estava sendo preso porque a mãe denunciou como se fosse o padrasto, perdão. Sim. E aí fomos levantar tudo direitinho e era a avó que mexia, que abusava da criança, sabe? Então, assim, a gente... É muita coisa que acontece. Por isso que eu falo, você prestar meu ouvido durante 1 minuto, Rodrigo. Eu imagino. Eu aqui um pouquinho ouvindo essa história, essa Maria aqui já tá dando... Então os comentários que tinham lá eram coisas absurdas, de pessoas da mesma... Mãe, pô, meu filho tem 6 anos, já virou homem. E elas relatando detalhes, eu sei que eu consegui pegar, entrei no Facebook, não sei nem se pode falar, mas entrei no Facebook da pessoa, tirei print e tal, peguei a conversa e tal, consegui, mandei pra Polícia Federal. Consegui uma pessoa que falasse assim, pô, manda pra essa deputada de São Paulo, eu tenho um contato dela até hoje, mandei pra essa deputada de São Paulo, essa deputada de São Paulo falou com alguém da Polícia Federal, aí que fala, não, já estamos sendo investigados, bababá, fala pra ela não ficar botando isso na internet, porque eu cheguei a postar isso também na internet, sabe? Então eu tô nessa luta há muito tempo. Mas deu o que essa denúncia? Deu algum resultado? Não sei, porque a deputada falou que a Polícia Federal já estava... Isso é antigo, não? Foi na época que aconteceu esse comentário com minha filha, foi em 2018. Não, porque a Polícia Federal faz bastante... Né, combate, isso aí faz bastante coisa. Tem um visto aí, né? Existe uma situação, quando nós falamos assim, gera um trauma em muitas pessoas. Sim.
Mas existem muitas pessoas, como foi falado, que a Luana falou conosco, que ela se mutilava. Existem pessoas que, para poder chamar a atenção de alguma forma, elas tatuam o corpo todo. E começam a fazer uma série de questões, colocar alargadores, piercings, esse negócio todinho. Aquilo ali é a alma gritando da pessoa. Tô aqui, pelo amor de Deus, me vem, alguém precisa me ver. Tá gritando. Tá querendo chamar a atenção dos pais que muitas vezes não olham. Assim como existe a questão da tatuagem, eu vou falar algo aqui, que é algo que eu não tô falando de algo que eu não conheço. Eu conheço muito bem, tô falando pra vocês em decorrência disso. Muitas das pessoas que se transformam em homossexualismo foram vítimas de abusos na infância. Tenho uma amiga assim. Tá? Muitas. E a ausência também paterna, e muitas das vezes, a ausência dos pais geram essas coisas. Tocar hoje, falar alguma coisa com relação ao público LGBTQIA+, nós somos defensores, todos sabem disso. Eu não tô falando, não tô criticando, nem tô falando que tem que trocar sexo, não tô falando nada disso. Entendeu? Eu tô falando que muitas dessas vítimas, muitas dessas pessoas, que do público LGBTQIA+, foram vítimas de abuso. Meninos e meninas. E da onde, muitas vezes, menos se espera. Sempre. Imagino. E aí, no seu caso agora, como é que você fez? Aí conheceu o Instituto, aí tá ajudando, o Instituto também tá na luta. Sim, nessa luta. Faz parte já do Instituto. Aí fico perturbando lá o Gianni, se me vir. Mas você faz o quê? Colhe as denúncias e tal? Porque eu tô perguntando porque, às vezes, tem muita mulher que, às vezes, pode ficar meio sem jeito de chegar e aí, vou falar com o doutor, não sei o que. Então tem você também lá, tem, né? Sim. O Instituto tem bastante propostas hoje, né, para poder lançar. Então a gente tem trabalhado sobre isso, sobre o esporte, em cima disso, né? E no meu caso, eu ainda tô muito focada no meu caso, que eu tô conseguindo, graças a Deus, outras vítimas, conversando com outras vítimas, né? Porque a gente quer que ele seja preso, sabe? E queremos que outras vítimas, sabe, tenham a coragem de denunciá-lo, porque às vezes as pessoas, eu já ouvi assim, Natália, mas o meu caso já faz tanto tempo, eu falo, mas o meu também faz. Mas pesa pra ele, entendeu? Muito. Então, mas meu caso tem 20, tem 30 anos, mas pesa muito pra ele e só vai mostrando quem é a pessoa, que não adianta, igual eu fiquei sabendo essa semana, que ele tá procurando testemunhas de caráter, pra dizer que ele era um pastor, sempre foi um pastor muito íntegro. Muito de caráter. Ele tá procurando, ele tá indo nas casas das pessoas, pedindo pra testemunharem a favor dele, né? Mas não adianta ninguém ir, ele é assim como um pastor. Tá, e por que tá surgindo tantas vítimas, né? Ele sabe quem ele é, nós sabemos que nós somos vítimas, né? E eu quero falar uma coisa para as pessoas: quando alguém te dizer eu fui vítima, não pergunte se você gostou, não, porque eu ouvi isso. Mas tanto tempo, será que você não estava gostando já? Não. Aí eu falo, gente, mas eu era criança. Não pergunte por que agora. É horrível. Foi o que até, se eu não me engano, a Alexia falou. É um trauma que a gente acaba abrindo, e depois que eu comecei nessa luta, eu agradeço muito a Deus pelo marido que eu tenho, porque ele consegue, sabe, entender, né? Porque há momentos que ele não pode encostar em mim, nem na cama. Tem momentos que ele não pode me dar um beijo. Eu falo ele fala, poxa, amor, você gosta de me dar carinho, mas tu não gosta que eu te abra. Eu falo assim, não me toca. Hoje não. Faz parte do trauma. É o trauma. É horrível você estar no seu momento íntimo e às vezes você olhar pro seu marido e você ver a cena que fizeram contigo lá no passado. E é assim o tempo todo. Na pandemia, pra mim, foi o pior momento da vida, porque foi ali que começou os meus traumas vindo mais ainda. É aquela coisa de você estar no banheiro cantando um louvor e do nada você se lembrar e você começar a se esfregar igual o bicho. É horrível. Ninguém sabe o que é um trauma. Eu tava até conversando com uma amiga minha, ela falou assim, Natália, vocês falam que saiu da igreja por causa disso. Eu falei assim, é difícil você estar dentro de uma igreja e você olhar no púlpito e falar assim, será que ali ninguém faz isso? E às vezes se alguém, até se algum homem quiser orar pela minha filha, minha vontade é de gritar, não toca nela. É isso que eu sinto. E ninguém consegue entender essas coisas, sabe? Aí outra coisa que eu vejo também é que todas as meninas, a maioria que eu conheço, acaba sendo muito sexualizada muito cedo. Eu fui, entendeu? Então aquela coisa de sentir falta, porque eu já sentia vontades, né? Porque o meu corpo vai se acostumando, mesmo que a mulher não queira, o corpo vai se acostumando. Então aí a adolescente, então os pais que estão vendo isso, se tua filha ainda está muito novinha, quer usar short curto, quer se mostrar, né, nas redes sociais, quer dançar danças inapropriadas, atente a isso. Por que minha filha está querendo
assim. Porque minha filha, das amiguinhas, mãe, vou dançar essa música aqui e vou postar no meu Instagram. Mas por quê? Olha essa letra aqui. Aí ela, mãe, mas é só uma música. Eu falei, filha, essa letra aqui, você tá chamando os homens pra olhar pra você. É isso que você quer pra você? Tu quer que os homens olhem pra você dessa forma, como se você fosse uma mulher adulta? Não, mãe. Então todo mundo vai dançar. E as amiguinhas dela ficam doidas lá em casa, porque eu não deixo ninguém. Essa música não. Aqui, ó. Sofia e Thor. Te amo, mãe. Tá botando aqui. Mãe, meu pai... não parou de ver até agora. Obrigada. Ai, agradeço muito a família. Meus pais ficaram sabendo há pouco tempo, que eu não tive coragem de contar. Imagino. Né, eu não tive. É a primeira vez que eles ouvem o que aconteceu comigo, porque eu falei assim, pai, mãe, eu fui abusado pelo fulano. Minha mãe estava em pé, sentou. Ela tentou se levantar de novo, não conseguiu mais. Meu pai ficou desesperado, andando de um lado pro outro, né? E eu tive o falei, prazer de conhecê-lo naquele dia. Aí eu fui e falei com ele que, assim, mas já denunciei, só tô contando pra vocês porque isso vai vir à tona. E vocês precisam ouvir da boca da sua filha. Então eles nunca souberam. Se eles estiverem assistindo, né, que eu não sei, que eu não aconselhei eles fazerem isso. Mas se eles estiverem assistindo, quero dizer que eu amo muito vocês. Vocês nunca tiveram culpa de nada. Era um lobo vestido de ovelha. Enganou a todos. Então, muito obrigada pela criação, pelo amor que vocês me deram. E vocês não têm culpa de nada, não. Não tem mesmo, com certeza. E nem você tem culpa, né? Sim. Nenhuma delas. Ninguém tem culpa disso. A culpa, na verdade, é do quem tem essas mentes aí doentes, né? Doentia. Me perguntam muito, Natália, você não questiona a Deus por ter acontecido isso contigo, não? Eu falei assim, não, jamais. Ela falou, por que não? Eu falei assim, porque eu acredito que tudo tem um propósito. E eu posso dizer e afirmar que se não fosse por mim, não teria essas outras vítimas, né? Teve que acontecer algo sério, um olhar que ele deu pra minha filha, pra me despertar e fazer com que eu corresse atrás. Então, eu acho que se não fosse a doida da Natália, igual os outros me chamam, não teria hoje esse processo. Então, Deus falou assim, vou escolher essa doida aqui, que essa doida aqui no futuro vai bem juntar uma galera e vai desmascarar esse joio que tá se passando de trigo, né? Jesus, a gente tá... Até eu agora tô envolvido nisso. Cobrança total, né? Eu vou ter que... A gente vai terminar 4 horas de live já, praticamente. 4 horas de live. Mas assim, cara, a gente quer agradecer sua coragem aí de vir aqui, denunciar. Graças a Deus já tá com a família também. Tem filho já, não? Tenho a uma menina de 11 anos e o Thor de 8. Legal. Tua mãe acabou de te mandar um beijo aqui agora, a Maria de Lourdes. Não, é da Alexia. Então, tá trocando a mãe. Jean tá trocando a mãe dos outros ali. Ela botou assim, Maria de Lourdes. Oi, Natália, sua mãe tá mandando um beijo. É minha tia. Então viu. Tá vendo? Tá trocando a mãe dos outros aí. Mãe, tia, familiares, amo vocês, amo vocês, obrigada pela força. Mas fica à vontade, quer acrescentar mais alguma coisa? Quer mandar um abraço pra alguém? Fica à vontade, vamos lá. Já mandou pra mãe? Já mandei. Pegou uma listinha ali agora. Gente, olha só que legal. Tem muita gente entrando aqui agora, deixando muitas mensagens. Eu vou falar um negócio pra você que tá nos assistindo. Todas as mensagens que você nos enviar agora vai ser de força pra essas meninas. Elas merecem, são gigantes, são maravilhosas, tá? E tudo aquilo que vocês puderem nos ajudar também com o Instituto, com o Raiz Gospel, que tá nos dando todo esse apoio, toda essa força, por favor, nos ajudem. E ele ficava se esfregando, querendo que eu tirasse minha roupa, ficava beijando meus seios. E diversas vezes dentro do carro, inclusive no carro da empresa dele também. Irmãos, testemunho muito forte. Ela também foi uma vítima do pastor do outro vídeo. Se tiver criança perto de você, não deixe assistir junto contigo, que esse vídeo aqui é muito forte. Na verdade, a minha história eu achei que fosse a única, né? Eu não sabia que muitas outras mulheres tinham passado por isso, que na época eram crianças, porque a juventude da nossa época era muito diferente da de agora é muito mais pra frente. Então, também não tinha esse negócio do celular pra gravar, né, essas coisas assim. Então, eu achava que só eu tinha passado por isso. No meu caso, eu também era da igreja dele, ele era pastor da igreja que eu era. E ele começou a ficar muito próximo. E ele estava em processo de separação da ex-esposa dele. E para mim ele dizia que para ele não pecar,
que ele precisava se aliviar comigo. Entendeu? Eu, inocente, não... Isso quantos anos você tinha, Alex? Eu tinha 12 anos. Quando começou os Isso. abusos. Exatamente, eu tinha 12 anos. E, assim, é muito complicado, porque hoje em dia eu penso sobre isso. Eu sempre fui criada com a minha mãe falando assim, não deixa ninguém te tocar. E se te ameaçar, deixa matar a mamãe, deixa fazer o que quiser com a família. Mas fala, não fica calada. Eu sempre fui criada dessa forma. E quando aconteceu isso comigo, parecia que eu nunca tinha ouvido isso, entendeu? Parecia que eu não sabia o que fazer. Na verdade, eu não sabia o que fazer, entendeu? Portanto, que na frente das pessoas eu tratava como se eu gostasse da companhia dele, gostasse da pessoa que ele era, entendeu? Então era meio assim, confuso. Meio que ele te coagia e você ali, pra te dar uma sensação de que você tava curtindo. Isso. Na verdade, eu acho que foi mais sobre as ameaças. Então, assim, quando está sobre ameaça, é fácil a gente fingir que tá tudo bem, entendeu? Porque fica ali meio com esse pensamento de, assim, ninguém pode saber, senão vai acontecer a pior coisa possível. E, assim, vai ser minha culpa. Eu me culpava muito também. Ele meio que te ameaçava a sua integridade física, né? Tipo, quer te matar, quer fazer alguma coisa, quer fazer alguma coisa contra a tua família, essa coisa assim. Sim. Pra que você também ficasse na boa ali, como se tivesse nada acontecido. Exatamente. E na tua mente, o que passava, Alex, ali? Na verdade, eu me sentia envergonhada. Eu achava que eu tava sendo a imunda, entendeu? A culpa era minha. Eu que me sentia envergonhada. Não conseguia falar pra ninguém. Até hoje em dia, eu me travo muito pra poder falar do assunto. Imagino, porque não deve ser nada fácil tocar nesse assunto. Tem que reviver isso, né? Sim. E no teu caso, já prescreveu também? Que o doutor foi lá pra fora, mas no teu caso já tá prescrito ou hoje você chegou a prestar depoimento? Na verdade, agora eu tô de frente porque eu sou a mais recente. Ah, entendi. Entendeu? Então você é o caso que o doutor Jean estava falando aqui, que dá pra correr atrás ainda, né? Isso. E aí agora você tá com quantos anos? Eu tô com 25. Ah, tá nova, então tem aí... Passou aí, que 13 anos da sua Isso. vida sofrendo. E aí, o que deu na tua mente? Só falar agora, porque acho que a grande pergunta que devem te fazer hoje aí é essa, né? Por que falou só agora? Sim, na verdade é muito complicado. Às vezes nem eu mesmo sei a resposta referente a isso. Mas a Natália que me procurou e ela me perguntou se tinha acontecido, porque com ela tinha acontecido. Aí eu me senti mais à vontade para poder falar. Entendeu? Mas eu ainda não consigo falar totalmente aberta. Mas quando tem uma pessoa que já passou por isso, aí parece que eu me sinto mais confortável. Então, mas no caso, então, se não chegasse ela pra te dar esse toque aí, talvez nem teria denunciado, então, nem teria feito nada. Na verdade, quando eu contei pra minha mãe, que eu já era maior, a gente tentou fazer a denúncia. Minha mãe chegou a ligar pra poder denunciar. Só que como ele sempre teve aquele papo de que ele conhecia ambos os lados, tanto bandido como polícia, aí minha mãe pediu proteção. Aí eles falaram que não tinha como dar proteção. Aí minha mãe pediu pra cancelar a denúncia. E minha mãe ligou de um orelhão da rua, tinha um orelhão na nossa rua. Aí ela ligou pro Disque Denúncia. Ela falou aqui, Jean, você tava lá fora, que no caso dela é o mais recente, né? No caso, dá ainda pra fazer aí Aperte cintos. Eu vou deixar você bem à vontade. Se você quiser falar o que você quiser fazer, nós sabemos de detalhes que são bem escabrosos. Detalhes sórdidos. Você não precisa falar eles. Nós vamos utilizá-los em outro momento. Só quero que você tenha a força de poder desabafar com relação a você colocar e as pessoas entenderem que você não tem culpa de nada. E aquele que se levantar para poder julgar ou falar qualquer coisa, nós vamos puxar sim. Eles vão ser responsabilizados pelas coisas que eles estão falando. Porque eu vou atrás. Juridicamente. Para que depois ninguém fale que ele foi na internet. Não, eu vou atrás. Então, assim, só para que você saiba. Então, fique bem tranquilo. Que no caso dela é bem recente mesmo, porque pela conta que dá aí 2010 você estava vivendo isso. A Jaque, pouco deixa tempo eu só falar atrás. uma situação. A Jaqueline é uma psicóloga que acabou de entrar agora no Instituto. Ela é do Paraná também. Está aqui juntamente conosco. Uma série de pessoas falando com a gente. Então, só para que você possa ter noção. Então, nós estamos tendo uma cobertura. São pessoas que estão chegando para nos dar apoio agora, uma rede de apoio muito maior agora. Tá bom? Fique à vontade.
Pode falar, Alex. Eu não... Ela falou que é um pouco tímida mesmo, naturalmente. Mas, logicamente, tocando nesse tipo de assunto, imagino que deve ficar mais tímida ainda. Mas relaxa, fala o que você sentiu no teu coração, não tem essa coisa formalidade aqui, não. Você pode falar aquilo que realmente te incomoda, que você quer desabafar e que, de repente, você se sinta bem também. Se você não se sentir bem tocando em algum tipo de assunto, também não precisa tocar, não precisa esquentar a cabeça não, tá, Alex? Você fica à vontade aí, pode falar o que você tem no coração para dizer. No caso, como vocês iniciaram aqui no podcast falando sobre violência, além do abuso que eu sofri, ele também teve violência física, né? Ele, quando eu tentava me afastar, sair daquela situação, ele diversas vezes pegava meu braço, me jogava contra a parede, me enforcou também. Então, assim, porque eu sempre... não sei se foi por conta disso que ele não fez o pior comigo, mas isso também, o que aconteceu comigo também foi muito duro, não deixa de ser, mas eu acho que é porque eu ainda tentava acabar com aquela situação, entendeu? Ele ficava se esfregando com as partes íntimas dele. Isso, já excitado, né? E ele ficava se esfregando, querendo que eu tirasse a minha roupa, ficava beijando meus seios. E diversas vezes dentro do carro, inclusive no carro da empresa dele também, que eu citei isso lá no depoimento também. Ele trabalha numa empresa pública, né? Que é a antiga Sucana, que agora é a... Ah, meu Deus. Esqueci o nome. A Mata Mosquito, né? Que o pessoal fala Sucana, Sucana. Ele te atraía pro veículo, essa coisa toda. O que ele argumentava para te levar nesse veículo, por exemplo, assim? Na verdade, ele... É porque a minha mãe alugava a casa dele. A gente morava embaixo e ele morava em cima. Vocês eram inquilinos dele, no caso? Isso. Entendi. Inclusive, tem pessoas que falam até hoje que minha mãe sabia da situação para poder não pagar aluguel. Caramba, doideira, cara. Muita coisa que a gente escuta, infelizmente, e é absurdo, né? E nisso, ele sabia os horários, tudo certinho. Ele fingia que ia trabalhar, se escondia, ele afastava o carro dele da casa, se escondia, não sei de que forma. E depois quando eu acordava, ele estava em cima de mim, se esfregando. Meu Deus. Isso dentro da sua casa? Sim, e a gente não sabia que ele tinha acesso à nossa casa, mas pelo jeito ele tinha a chave da casa, porque eu trancava porque era tudo. dele também, na verdade. Sim. Aí ele deveria ter uma cópia da porta e... Sim. Cara, que doideira, cara. Lembra aquele caso que eu falei com você, da laje, que tinha um buraco, ele ficava olhando no banheiro? Dentro do banheiro, era o meu banheiro. Então ele já tinha aquela casa ali toda planejada já para Tudo. Premeditado. Tudo premeditado. Coisa do diabo mesmo, papo reto mesmo, é demônio puro, vai. Que é isso, cara? O cara tem um furo na laje pra... Tinha uma pedra, né? Meu Deus. Uma pedra Quando eu fui lá em cima, na casa dele, era um buraco assim, onde que dava na luz do banheiro. Tinha luz, aí tinha um buraco, ele tampava com uma pedra, um pedregulho. Aí, se você olhasse de dentro do banheiro, não dava pra ver direito. Mais uma vez eu olhei, resolvi olhar, que eu escutei um barulho estranho. Eu vi alguma coisa se mexendo. Aí eu fiquei atenta, eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, uma certa vez, quando ele mandou subir pra casa dele, porque, assim, as pessoas acham assim, mas por que ia? Ele mandava fazer e ia. Gente, eu era uma criança, assim, ele tinha mais força que eu já tentei sair da situação, não conseguia. Ele ameaçava de todas as formas, inclusive ele fez a situação... uma situação na delegacia para mostrar que ele tinha contato dentro da delegacia, então não adiantaria eu falar. Diversas vezes ele me defamou no bairro, como se eu estivesse me esfregando com garotos atrás da associação do bairro, porque se eu contasse para alguém, ninguém ia acreditar. Que até então eles falaram assim, ela já era piranha mesmo, então
Não faz sentido o que ela falar. E ele falava isso pra mim. Ele descredibilizava Sim. as vítimas para poder a pessoa não ter força na denúncia, Sim. não ter voz na... Cara, é doideira, mano. Então era tudo, doutor, premeditado nesse caso. Nesse caso as aí... pessoas entendam por que elas não denunciavam. Nesse caso, se agrava judicialmente esse troço aí, como é que é? Não? Porque ele premeditou tudo, né? E tem prova de que as paradas foram... E assim, pelo jeito, a gente conversando entre si, ele faz escada, né? Recorrência, uma atrás da outra. E é pouco tempo. Quando ele tava terminando, no caso, a vez da Luana, aí foi aí que ele começou comigo. Ele faz uma escala, então. Ele não faz isso simultaneamente com um monte de pessoas. Meio Não. que ele vai selecionando de acordo com o tempo, aí cansa de uma, passa pra outra. Isso. Gente. E no teu caso, é um dos mais recentes, então, né? Pelo jeito. Por enquanto, que a gente saiba, eu fui a última. Dentro das denúncias, né? Pode ser que tenha. Pode ser que tenha. Que ninguém tem tem gente ainda tem medo dele. Porque, assim, disseram várias vezes que tentaram fazer alguma coisa e não deu em nada. Muitas pessoas perderam a fé na justiça em decurso dos medos. O exemplo, teve uma situação, lembra que eu falei com você também, uma situação que ele, para descredibilizar, para poder colocar medo, levou na delegacia dizendo que roubou o telefone? Uhum. Fala com a gente, Alex. Isso. Ele tinha um Nextel que ele deixava, às vezes, ao acesso meu. E nesse caso, ele inventou uma situação como se eu tivesse roubado esse Nextel dele, que ele deixava livremente na minha mão, mas esse Nextel, eu não sei o que aconteceu, que o Nextel sumiu. Aí ele falou que ia na delegacia abrir um boletim de ocorrência referente a isso. Eu fui com o meu documento, minha mãe foi também comigo. A gente chegou na delegacia. Eu lembro que eu fui dentro da delegacia relatar, assim, passei do balcão da delegacia para relatar o que tinha acontecido, quando foi a última vez que eu vi esse Nextel, para poder abrir o boletim. Uhum. Aí, quando eles me chamaram esse ano, que eu soube da denúncia e fui lá na delegacia falar a minha parte, eles foram olhar o meu registro, não tinha nada registrado. Não existia. Entendeu? E depois disso, ele falou pra mim, ele falou assim, é pra você ver, porque eu estava a ponto de falar pras pessoas, eu já não tava aguentando mais aquela situação, eu tava a ponto de me matar, entendeu? Aí ele fez pra mostrar o poder dele lá na... Isso. Aí ele fez falando assim, pra você ver que eu conheço gente dentro da delegacia e não adianta você denunciar. Não adianta, não tem o que você fazer. Entendeu? Ele andava com pessoas armadas também. Então, eu não sabia o que fazer. O que eu ia fazer? Nunca na minha consciência ia passar pela minha cabeça que alguém ia ficar do meu lado. Porque ali tu já tinha ido na delegacia, tinha ideia de ir na delegacia e viu que se você fosse lá não ia adiantar muita coisa. Ia. E dá vontade até de falar essa delegacia também, mas melhor não, né, doutor? Me ajuda juridicamente pra eu não tomar-lhe um processo. Deixa quieto. Rapaz, porque provavelmente ele realmente tem contato lá na delegacia. Porque se vai e não rola o boletim, não tem lá o RO, não tem o registro de nada. Então tem alguma coisa errada que não tá certo. Maquiavélico, irmão. Ele era muito maquiavélico. A verdade é que ele conseguia fazer as manobras dele, as expertises dele, e ele sempre culpava, fazia com que as vítimas se sentiam culpadas. Tem um histórico dela, eu tô falando assim, que você não precisa falar os pormenores, mas ele ia atrás dela nos lugares, botava ela no carro e falava que, não, vamos lá que eu vou te ensinar a dirigir. Levava ela para um local, né? Mas não precisa falar os pormenores, mas você pode explicar. Isso. Aí ele falava que na verdade, tudo começou quando ele falava que ia me ensinar a dirigir. Aí depois disso ele começou a passar a mão na minha coxa, me aliciar e mandava eu continuar dirigindo. Aí vinha... É sempre um papinho. Tem toda uma história que conta. E assim, é muito desconfortável. Aí ele ficava beijando. Inclusive, até uma coisa doentia, né? Que ele, em certas situações, ele deitava no meu colo e ficava pedindo pra eu ninar ele. Praticamente isso. Nossa. Ficar fazendo um carinho como se ele fosse um bebezinho. Então, assim, diversas situações. No carro, né? Inclusive. E dentro da igreja também. Agora, a igreja não tem mais igreja lá. Que ele tinha duas, agora ele só tá com uma.
Então, dentro da igreja também, ele me levava e mandava deitar no... Ele forrava um negócio, mandava deitar no púlpito do lado dele, pra ele poder ficar. No púlpito também, no Sim. altar. Gente... O cara chegou ao cúmulo de... A Alexia, ela era menor. Ele colocou ela como tesoureira da igreja. Meu Deus. Pra ficar mais próxima dele. Ele dava cargo, então, pra beneficiar. Sim. E travava, não é beneficiar. Ele fazia isso de uma forma pra poder maquiar e colocar ela perto. Aproximação, né? Ela era menor de idade, irmão. Beneficiar a maldade dele. Dele, cara. Sabe? É loucura. Mas e aí, como é que você começou a reagir a isso? Você chegou a contar pra sua mãe? Teve alguém que te apoiou? Como é que foi? Eu contei pra minha mãe, já era tarde já. Tinha o quê? Já tinha passado uns... Eu já tava quase completando os 18 anos quando eu contei pra minha mãe, porque o meu primeiro namorado, ele suspeitava que tinha acontecido alguma coisa. Ah, então você chegou a namorar ainda, né? Isso. Que ele também não queria que eu namorasse esse rapaz, que era da igreja também conhecido dele. Ele não queria porque ele falou, uma vez ele encontrou com esse rapaz, antes da gente começar a namorar, e ele sabendo que a gente queria namorar. Só que ele barreirava, porque ele era pastor da igreja, então ele falava pra minha mãe que não era de Deus e tudo mais, embarreirava aquilo tudo. E teve um dia que ele encontrou com esse rapaz e falou que empurrou ele no bueiro e falou que era pra ele se afastar de mim porque eu era dele. Meu Deus. Então ele chegou a falar isso abertamente pro... Sim. Caramba. Jogou a bicicleta do menino, também tem um negócio desse, né? Ele e a bicicleta. Empurrou dentro do bueiro. Meu Deus. E aí você queria ter um namoro, obviamente, né? Namorar, e aí o que você fez? Desistiu, parou? Ou continua? Não, a gente continuou naquele processo, porque era todo mundo da mesma igreja, era o mesmo convívio ali, entendeu? E, de certa forma, eu queria um refúgio daquilo, né? Então, se eu também começasse a namorar, não é que eu não gostava dele na época, mas se eu começasse a namorar, eu teria um alívio, um refúgio, entendeu? E só que ele barreirava de qualquer forma. Ameaçava as pessoas, os meninos. Ele me seguia na escola, eu vi ele passando, tudo que eu fazia, ele sabia. Não sei como, mas tudo que eu fazia, onde que eu ia, ele sabia dos meus passos, sabia o que eu fazia, e eu via diversas vezes ele passando de carro para poder me vigiar na escola. Às vezes eu ficava na praça da escola, ele vinha como se fosse uma autoridade minha, o meu pai, e me mandava entrar dentro do carro. Caramba. Falando que eu não tinha que ficar em praça nenhuma, entendeu? Ele me obrigava a entrar. As pessoas olhavam assim, mas o que ele é seu? Ele é seu pai? Porque o jeito que ele fala, eu ficava constrangida, mas de certa forma ainda tentava amenizar aquela situação ali, porque eu achava constrangedor para mim. Então, eu sempre queria aliviar a situação do que as pessoas achavam. Mas as pessoas que estavam em volta achavam até que, por ele ser pastor, que ele estava zelando por você, estava cuidando. Talvez essa fosse a visão, né? Vamos botar desse jeito. De quem está de fora, de quem olhando. Tá de fora, tá observando. Então, a ideia ele tá cuidando, tá zelando. Exatamente. Mas, na grande verdade, ele tá fazendo uma maldade, abusando. Tava abusando delas. E, assim, são situações, até onde nós sabíamos, por exemplo, era com a outra menina, você é minha mulher. Depois mudou e passou a ser a Alexia. Você é minha mulher. E ele começou a atuar como se fosse o marido dela, como se fosse alguma coisa do gênero, e impedia qualquer outra pessoa. Só que nós estamos falando de uma menina que tinha 13 anos à época, e o cara era um pastor, irmão. E o cara tava lá abusando dela o tempo todo. Essa é a real. E na igreja ele só mandava usar saia, né? Ele então porque não a menina, liberava a outra também falou isso, né? Ele não liberava. Desculpa perguntar, dá pra falar da denominação, não? Porque era Assembleia, no caso? Tá, entendi. Não, porque tem essa parada da igreja Assembleia, não pode, né, usar calça, essas paradas assim, então o cara tinha que usar uma saia, então até isso ele já tinha na mente. O cara, ele conseguia fazer, ele maquiava tudo. De certa forma que ele fazia primeiro com que as vítimas se sentissem culpadas.
tá? E não parava por aí. Quando ele começava a trabalhar dessa forma, a atuar dessa forma com as vítimas, na época menores de 14 anos, ele fazia já pronto, sabendo que, olha, tô amarrando essa pessoa e vou pegar essa pessoa, essa menina e tudo mais, vou fazer o que eu quero com ela e vou deixar ela presa comigo, vou praticar todos os tipos de abuso, só que a culpa é dela. Era isso que ele fazia. Ele sempre apontava para que a vítima dele ficasse com medo dele. E ele sempre conseguiu isso. E isso eu tô falando pra você... Ele tinha muita lábia, né, no caso. Entendeu? Ele te induzia, no caso. Eu então. realmente me sentia muito culpada. Mas assim, desculpa, lógico, você tinha 13 anos, né? 12 anos. Então assim, você não, obviamente não tinha uma mentalidade formada e tal. Mas assim, nesse primeiro contato que ele fez contigo, passou na sua mente que, tipo, era uma coisa boa, ele tentou nessa lábia ali, tentar te induzir que seria uma coisa legal e tal? Na verdade, ele vem esquentando, né? Assim, eu não conheci ele aos 12 anos. Eu era da mesma rua que ele. Entendeu? A família dele. Então, ele já me conhecia. Aí ele começa com coisas, fazendo evento para as crianças. A casa dele tinha piscina, aí fazia evento para as crianças. Esse que é o medo, irmão. E esse que é o medo desse evento que ele fazia para as crianças, que é o maior medo, porque elas hoje estão se pronunciando. Quantas crianças esse cara abusou em nome da fé? Quantas crianças esse crápula abusou em nome da fé, tá? Que nós não temos como contabilizar. Ele passava nas casas e buscava as crianças. Sim. Passava e pegava de crianças, casas carentes, pessoas carentes, e falava que estava levando as crianças para um evento, para uma festa. E quando chegava lá, cara, certamente ele abusava dessas crianças. Quantas crianças passaram pela mão desse cara? Então vamos botar de 30, 40 anos, esse cara à frente de um ministério. Quantas crianças esse cara não abusou, irmão? Hoje, se não fosse essas meninas a terem a coragem de estarem aqui falando... Passava batido. Passava batido. E ninguém saberia do que está acontecendo. Quantas vítimas... Quantas Alexas? Quantas Luanas? Ele ficava se esfregando. Quantas meninas foram abusadas? Meninas e meninos. Meninos. Esse é o problema. Não tinha um sexo. O negócio era doentio dele. E assim, eu também achava que pra denunciar eu tinha que ter vídeo, foto. Eu não... O depoimento não valeria. Mas eu assim, achava Alex, que não ia dar em nada. Desculpa interromper, só pra gente formar que o Janderson entrou ali no calor do momento. Mas então, assim, no teu caso, não, é legal, eu gostei que você. Eu gosto assim, depoimento autêntico, falar com coração. Mas assim, tu vinha no raciocínio ali, que ele começou te levando pra participar de festa, né? Que o Janderson indigna mesmo, eu fico pau da vida com isso também. Mas enfim, com criança, cara, pegar a criança pra levar pra. Isso é revoltante. Mas vamos lá. Aí ele te pegava pra festa, né? Convidava e tal, e aí ele começou. Como é que foi esse esquenta que você deu o nome de esquenta? Isso, na verdade, ele tem um filho que é um pouco mais novo do que eu. O filho dele sempre foi muito antissocial, muito assim, privado. E eu sempre consegui arrancar amizade com o filho dele. Então, isso me fez mais próxima dele, entendeu? Porque o filho dele sempre foi mais acuado, né? E eu conseguia falar com ele, né? Ter aquela amizade e tudo mais. Portanto, que ele falava que eu era obrigada a casar com o filho dele. Que eu tinha que casar com o filho dele e que só com o filho dele eu teria casa, eu teria vida boa, que eu não precisaria trabalhar, entendeu? E eu era uma criança, como é que eu... não sabia nem... Não, como é que eu já ia ver casamento assim, entendeu? Então, mas ele não falava assim, oferecendo. Ele falava que seria daquela forma, entendeu? Que era com o filho dele que eu ia casar. E aí você acreditava que seria isso mesmo? Não, assim, não, tipo, na eu tua ficava mente. com medo. Tá. Chegava a dar trauma. Eu não queria, mas eu ficava com medo, entendeu? E aí começou o relacionamento assim, com eventos de igreja, criança. Ele sempre ficou muito próximo das crianças, entendeu? As diversões era na casa dele. As festas, piscina, era tudo na casa dele. Portanto, que tem relato também que ele abusava das meninas dentro da piscina. Caramba. Isso, mas aí comigo foi rolando isso. Foi tendo amizade, ele foi pegando amizade com a minha mãe. Aí ele foi se aproximando mais. Aí foi aí que a gente mudou de casa. Foi morar na casa dele, mas é de aluguel. A gente morava na casa de baixo, ele ficava na casa de cima. Ele morava lá e cá. Aí foi aí que ele ficou passando mais tempo nessa casa de cá onde que a gente morava. Aí foi aí que tudo foi começando, entendeu? Começou com uma alisada de mão. Aí falava que, desculpa, não é nada demais.
Só que aí, quando eu comecei a ver maldade, e comecei a ameaçar de contar pra alguém, de não gostar daquilo, foi aí que começou as ameaças. Aí o negócio ficou mais sério, entendeu? Foi aí que ele já tentou me enforcar. Teve uma vez que eu fui correndo pra poder contar na rua, pra gritar. Porque tava acontecendo, eu não tava aguentando mais, eu fui correndo. Ele foi correndo atrás de mim, aí foi na hora que ele me pegou, ele me jogou na parede e ficou com o braço assim, preso no meu pescoço. E eu fiquei levantada assim, Ou seja, na parede. além dessa situação, eu não sabia. Quando você falou, Só até aproxima um pouquinho do microfone, só pra... Eu fiquei até um pouco estarrecido Eu quando... passei, tinha falado? Já foi colocado? Eu realmente não lembrava. O cara, ele simplesmente pega, ele faz toda sorte de maldade e ainda faz com que as pessoas passem por violência física. Cara, isso é um... Mas vou te falar, a física nesse caso, eu acho que é até o de menos aí, porque violência sexual, violência psicológica... Pô, a física vai sumir. Né? Vai sumir. Rápido. O psicológico tá aqui. 10 anos, 20 anos depois vai ter... É isso aí, cara. Que aí me detalhe, repito, vindo daquele que naturalmente teria para ser o protetor, o zelador das pessoas, o pastor das ovelhas. O cara era um pastor, irmão. Ele tava estuprando, machucando as pessoas. Mas eu acho que isso que credibiliza ele, né? Porque assim, eu falo por mim, que quando eu era criança, né? Minha avó tinha um padre lá, perto onde ela morava, que eu vi o padre fumando um cachimbo. Pra mim foi um escândalo, porque, nossa, o padre tá fumando. Entendeu? Então, assim, a gente que é criança, a gente tem aquela visão de pastor, de líder religioso, que o cara né, não vai fumar, não vai beber, não vai, muito menos violentar alguém. Né? Então, assim, eu acredito que isso, né, que dá, assim, eu tô perguntando muito elas para tentar entender realmente como é que passa na cabeça das meninas. Por que aceita? Porque eu acho que a grande galera que tá na internet aí ouvindo a gente sabe, deve estar aí, por que aceita, né? Porque ela não reagiu, porque... Cara, é uma pessoa que você menos imagina que vai te violentar, que vai te comer. Tô falando uma bebida do padre lá, o cigarro do padre me assustou. Imagina, entendeu? Então assim, você não tem... como, gente, pelo amor de Deus, não tem como a pessoa saber que vai ser violentada pelo pastor. Não tem, amigo. E quando acontece é uma coisa igual ela tá contando. Demora a cair a ficha também. Exatamente. E você usou um termo que eu achei legal, que ilustra bem, que é o aquecimento. Ele vai aquecendo. Não é uma parada que ele já começa ali te tocando, ou te... Não, ele vai... Ele pega toda uma confiança. Por isso que eu tô te perguntando, entendeu? Eu sei que é chato reviver essa coisa toda, Alex, mas eu fico te perguntando como é que começou, até pra quem tá em casa ali assistindo a gente, de repente tem um adolescente ali, alguém que tá assistindo e tá pensando, poxa, eu tô passando por isso, né? Tá começando, tá aquecendo, entendeu? Então assim, vai atrás do instituto, gente, vai atrás sei lá, do que fala tá... pra todo mundo, Exatamente. Grita na rua. Aí eu aconselho muito. Hoje eu me arrependo de não ter feito nada na época. Não, e não tinha, né, apoio, né, não existia essa rede, você não conhece. Até porque, assim, não é tanto tempo, mas não tinha essa coisa da internet, né? Que hoje a internet facilita muito. Sim. Você encontrou as meninas aí e tal. Você manda uma mensagem pra alguém, tá acontecendo isso comigo. Hoje em dia, assim, é até mais fácil mesmo. Então, eu me arrependo muito de ter me calado, de ter me deixado passar por essa situação. Não imagino, mas não é culpa sua, cara. Não, relaxa que você não tem culpa de nada. Você não tinha, né? Não tinha recurso, não tinha essa coisa toda e, infelizmente, né? O culpado é o demônio lá que literalmente, né, que é o capetão lá que estragou a vida não só sua, mas das outras meninas aí que você vê que não é uma culpa tua, porque tem um monte de outros depoimentos que você encontrou aí essa galera que você vê que sofreu a mesma coisa, mas assim, vamos tocar. Mas e aí, como é que tá a vida agora? Passou esse tempo? Tá casada, né? Falou? Tô casada, graças a Deus. Fera braba, o cara... É bom. Ele super me apoia, entendeu? Ele entende a situação no todo. E, assim, ultimamente, depois disso, que eu soube que a Natália entrou com o processo em março. Então, pra mim, é recente ainda. Uhum. Então, reviver essa situação de março pra cá não é fácil. Imagino. Entendeu? Reviver tudo que tava morto, né? Eu lembro que vocês, quando estavam no escritório, quando ela chegou no escritório,
Todas elas. Isso estava tudo incubado dentro delas, as dores, o sofrimento. Imagino. Coisas que elas não queriam colocar pra fora de jeito nenhum. Só que se elas não colocam pra fora, não é querer ganhar, porque todas elas sabem que eu não queria que fizesse isso agora, de estar aqui falando. Porque eu queria deixar até o momento certo. Pra você ter ideia, nós já prestamos, ela já deu entrevista pro SBT, tá tudo guardado. A hora que, por exemplo, eu tô fazendo aqui primeiro, e depois eu vou pedir pro pessoal da SBT para eles soltarem as reportagens. Porque agora vai soltar as reportagens. Eu queria dar acesso primeiro a gente aqui primeiro. No caso, ela foi a pedido delas. E a partir disso, vai explodir. E no momento em que isso se tornar público, que já está público, temos aqui agora, já chegamos aqui a quase 90 pessoas assistindo a gente. Já passamos de visualização aqui, tem 451, quase 500. Só de rotatividade de pessoas assistindo a gente de tudo quanto é canto. Então, tomara a Deus que pessoas que já tenham passado pela igreja dele estejam vendo isso aqui agora para colocar isso para frente. Até perdi aqui a linha de... pensando nas pessoas para poder assistir isso, cara. E elas chegaram lá, e quando nós começamos a tocar, começamos a tocar no assunto, essas lágrimas que você tá vendo aí, eram recorrentes. A Luana, quando a Luana chegou lá, tipo assim, um bichinho do mato mesmo, sabe? Como ela falou aqui mesmo, literalmente, eu não confio em ninguém. Você lembra disso também? Sim. Eu não confio, e não confiava mesmo. Imagino. Como é que você vai chegar para poder falar com uma pessoa dessa? Irmão, só Deus mesmo pra gente poder, de pouco em pouco, alcançar isso daí. Não é fácil não, irmão. Não é fácil não, mas estamos aí. Aí o marido apoiando, como é que tá? O marido apoiando. Já casou? Já tem filho, não? Não, ainda não. Mas a gente já é casado. Ele me ajuda bastante, porque eu tenho bastante crise, né? Uhum. Então ele me ajuda nessa situação. Me apoiou bastante em seguir pra frente. Porque ele falou assim, você tá guardando isso o tempo todo. Enquanto você não fizer alguma coisa, você não vai se aliviar. Sim. Entendeu? Eu fiquei realmente receiosa, porque assim, igual o que aconteceu. Quando o processo é lento, né? Da justiça, infelizmente, o processo é lento. E outra coisa, as pessoas começam a saber das informações. Só que as pessoas, elas tentam o máximo minimizar a culpa de quem realmente é culpado. Elas ficam com julgamento, perguntando, questionando. Por que depois de tanto tempo? É por causa de dinheiro? Por que não falou antes? Porque se sujeitou a isso. Gente, nem eu entendo por que eu me sujeitei a isso. Simplesmente aconteceu. Entendeu? Então, assim, é meio difícil essa parte dos julgamentos. Eu acho também, é por isso que eu também não falo tanto abertamente. Por causa do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar. Felizmente, a gente já ouviu muita coisa até agora, né? Nossa. Ouvimos muito. Falaram que na época eu gostava da situação, porque eu andava com ele para cima e para baixo. Que minha mãe sabia para não pagar aluguel. Que a Daniele aceitava isso para receber cesta básica. Meu Deus. São coisas muito pesadas, entendeu? Então, assim, sempre tentando amenizar a culpa de quem realmente é culpado. Porque o perfil, pelo que eu entendo desses, não só o caso desse pastor, de outros, é que ele usa aquela tática de agradar sempre a população, né? Meio que chancelar lá o abuso dele. Então o cara, ele faz doações, ele é um cara bonzinho. Então assim, atenção pai, atenção mãe, presta atenção nos bonzinhos demais, né, cara? Tem sempre um perfil doentio nesse lance aí. Eu vou pedir um favor a você, pai. Todas as vezes, não deixe que teus filhos, sendo menino ou menina, sente no colo de homem nenhum, de mulher nenhuma. Se você vê que seu filho está se dirigindo para poder sentar no colo de alguém, senta aqui no colo do tio. Não permita isso nunca. Sempre falo isso. Não permita. A maldade, infelizmente, impera nas pessoas, né? E a gente
É complicado, não permito. Independente de religião, gente. Às vezes, o cara é uma liderança evangélica, católica, sei lá, pai de santo, não interessa. Não interessa. É ser humano. É a política e a religiosa, irmão. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado dentro das nossas igrejas aí, porque, infelizmente, nesse caso que a gente está trazendo especificamente no Raiz Gospel, é uma liderança evangélica, um pastor, entendeu? Onde, às vezes, os pais, né? Pelo que eu vi aqui, as meninas, todos os pais e as mães estavam lá dentro da igreja. Cara, e não perceberam, não viram o negócio. Não viram. Não, mas sabe qual é o problema? Existe uma coisa chamada caráter e carisma, tá? O carisma, ele serve para você adornar as pessoas. O carisma, você traz as pessoas para perto. E o caráter vai manter essas pessoas perto de você. É como um avião. O avião, ele tem que ter as duas asas, tá? Se você tirar uma delas, o avião cai. E é justamente isso. Ele achou que nunca iria cair. Só que eu vou falar uma coisa assim, perdeu o Playboy. Já era. Vamos botar desse jeito assim que as pessoas falam? Achou que ia ficar encoberto para sempre. Não vai. Não vai. Mas pode seguir. Desculpa, Alex. É porque a gente vai falando e... Vai se empolgando aqui com a história, a revolta. Eu imagino que muita gente de casa também tá. A galera tá aqui no chat aqui falando, parabenizando pela coragem, né? Assim, a galera fica, né? Dá aquela inflamada, a galera fica. Pede até pena de morte aqui no tá pedindo assim, até porque a gente nem tá entrando em detalhes. Se entra em detalhes, cara, se eu soltar o freio e falar assim, ó. Alexia, fala. Luana, fala. Já era. Não, o pessoal que assiste o Raiz aí é uma galera que tem um QI bacana. Então, assim, só da gente dar essas deixas que vocês estão falando aqui, a galera já tá ligada ali, já tá entendendo se soltar, a parada já. Eu costumo dizer o seguinte, eu falo pra todo mundo isso. Eu vou te emprestar meu ouvido 1 minuto pra você poder entender o que eu passo. Só vou emprestar. Toma, ouça e eu recolho. Eu queria fazer isso. E as pessoas vão entender as coisas que chegam pra gente. Imagina. As coisas que chegam, as coisas que esse ouvido... E aí as pessoas falam assim, cara, quantas vezes a Alexia chegou lá no escritório e ficou lá 1 hora, 2 horas de escritório com a gente lá, e tanto ela quanto as meninas, e você vai ouvir elas falando, e não vai... O negócio ela entrou de uma forma, e aí ela vai botar pra fora. Eu não posso deixar ela sair da forma que ela entrou. E aí eu tenho que fazer toda uma reconstrução com ela, de trabalho com ela, olha, calma, vai lá, tal. E aí você faz toda uma reconstrução para que ela possa sair bem dali. Imagina eu startar uma situação nela, os problemas delas afloram, tá? E eu falo agora, pode ir pra casa, vai pra casa. Que isso, não tem como. Tem que ir atrás. Entendeu, irmão? Não tem que ir. Mas e aí, Alex, então tá seguindo a vida com trauma, né, de tudo que tá acontecendo, mas agora tá na luta. Teu caso também é um caso recente, não prescreve. E aí, o que você pensa aí do futuro? O que você quer você acha, assim, que vai melhorar a sua vida? O que pode acontecer, assim, que você acha que vai ser bom pra você? Que a justiça seja feita, com certeza. Ver ele preso, eu acho que vai me aliviar. Porque vai fazer ele pagar pelo que ele fez, né? Eu sempre quis isso, sempre sonhei com isso. Eu ainda tenho esperança que a gente vai conseguir viver isso, né? Vamos. E assim, eu posso deixar uma orientação? Claro, fica à vontade. Você tem autonomia para falar passou pela situação difícil, cara? Porque às vezes é muito difícil a gente saber se tem alguém passando por essa situação. Mas assim, o processo não é fácil. A gente tem que reviver, sofre bastante, pensa muito. Mas uma coisa que eu me arrependo de não ter feito é de ter falado com alguém antes, de ter denunciado. E se tem alguém passando por essa situação, ou já passou, a gente tá aí para isso. Tem as meninas, a Natália, tem o Instituto. E seria muito bom tirar esse peso das costas. Eu me achava muito forte, achando que eu tava suportando isso. E de março pra cá eu só sei chorar. Entendeu? Mas isso de certa forma me aliviou, porque eu tô fazendo alguma coisa. E as meninas também, elas se sentem aliviadas depois dessa situação. Eu via a Natália, a Daniele, a Karen, nunca tive convívio com elas, mas eu via porque a gente, de certa forma, frequentava o mesmo bairro e a mesma igreja. Mas eu
nunca passou pela minha cabeça de que tinha outras meninas passando por essa situação. E hoje, eu sabendo, eu me sinto muito confortável, por mais que a situação não seja agradável, mas eu me sinto muito mais confortável. E, assim, desculpa. Nada, fica à vontade. Eu me sinto mais confortável em saber que teve outras meninas e que a gente está fazendo justiça a favor disso. E que também... Aí eu não consigo parar de chorar. Não, fica à vontade. Alex, não tem problema nenhum. Todo mundo tá te ouvindo, tá entendendo a sua situação. Fica à vontade, vai no teu time. A hora que você quiser concluir, pode ficar à vontade. Não tem, né, Leandro? É uma situação triste demais, cara. Não tem porquê você não chorar, né, cara? É até bom que, como você falou, alivia. Ficar com isso tudo dentro vale pra quem tá em casa também, gente. Perde tempo não, aproveita, procura o pessoal. E não é só o Jantes lá que tá pra atender. Deve ter muita mulher que deve ter resistência, né? Porque se trata de, vou falar com outro homem, né? Tem aquela coisa. Tem a Viviane lá também, né? Tem uma galera pode ir que... Você vai conhecer a olho junto. Assim que a gente viu a Viviane, eu fiquei mais confortável mesmo. Então, eu acredito que deve ser comum isso, né? Isso. A gente fica mais confortável, ainda mais que a Viviane também contou um pouco da história dela, né? Já passou por isso também. E, assim, Fica tranquilo. Eu tô tranquila. A Viviane já passou por isso e quando ela encontrou a gente lá na delegacia, né, a gente se sentiu mais confortável em falar. Até hoje a gente se sente mais confortável em falar com a Viviane. E tá me fugindo a palavra que eu ia entrar... diversas vezes eu me questionava, perguntando por que isso tinha acontecido comigo. Né? Porque tinha que ser eu, não que eu queria que fosse com outra pessoa, mas por que logo eu? Porque Deus me escolher passar por isso. E hoje eu vejo que pode ser pra gente ajudar outras pessoas também. A gente tem que pegar a nossa dor e transformar ela em força, né? Da melhor forma possível. Então, eu acredito ainda que tem um propósito muito maior por eu ter passado toda essa situação, pelas meninas também terem passado por isso. Eu acredito que tenha um propósito grande em relação a isso. Hoje eu não tô mais na igreja, mas também não é por conta disso. Não tenho raiva de Deus por isso. Eu entendo, porque é ser humano, né? Ser humano é complicado. Cada um tem o seu caráter, suas atitudes. Então, eu não culpo Deus por isso. Até porque ele me livrou já de diversas coisas, de situações que poderiam ter sido pior. E eu acredito que a gente ainda tem um propósito muito grande em relação a isso, referente a essa história. É isso. E interessante que você falou que não está mais na igreja, mas também tem nada a ver com esse fato em si, ou de alguma forma contribuiu também, porque... Acredito que a fé vai embora, né? Dentro de um contexto desse, né? De alguma forma isso tem relação também, né? A gente fica meio que receoso na igreja, eu lembro da situação. Então, no momento, eu não estou confortável em voltar. Mas eu não tenho ódio da religião, não tenho raiva, não tenho rancor por conta disso, não. Mas eu acho que, de certa forma, afeta um pouco, sim. Eu acredito que, lógico, a sua fé em Deus, né? Não abala, porque você provavelmente foi criada na igreja também, né? Sim. Então tem aquela visão de Deus e ali tá firme a tua fé. Mas a questão de você ter um outro pastor, né? Ver o ambiente de igreja, aquela coisa toda, obviamente, né, gente? Tem que ser tratado, né? Porque tem que... São coisas que nós já tinha que ter feito isso anteriormente, a verdade é essa, né? Mas aconteceu tanta coisa, até a psicóloga que estava nos ajudando na época, tu lembra disso? Ela teve trombose, cara. Luciana, um beijo no teu coração, obrigado por tudo, pela tua força, pela pessoa maravilhosa que você é. Estamos aguardando aí você pra gente poder caminhar junto. A Luciana teve trombose, uma porção de coisa, tudo aconteceu. Naquele momento tudo aconteceu. Tudo aconteceu, meu irmão, nunca vi.
Não, imagino. E aí, de repente, tratando disso até no psicológico, a parte de voltar, isso aí, sabe o caminho da casa, né? Quem conhece o caminho não erra, não, né? Não, quem conhece o caminho não erra, não, cara. Assim, eu vou estar... Agora a Luciana já havia falado comigo, o Janderson conta comigo, tô de volta. Legal. Também. Então, assim, eu sei que eu vou poder montar a rede de apoio agora para essas meninas, vão ficar bem melhor e maior para elas agora. É algo que eu tô falando para vocês que surgiram agora também, então eu posso falar isso com tranquilidade. Então, Alexa, mais alguma coisa que você quer acrlicentar? Fica à vontade. Não, já. Alexa é um nome legal, né? Alexa. Eu uso a Siri. Alexa. Liga a luz. Alexa. Mas é seu nome mesmo? É meu nome. Legal, maneiro, diferente. Mais uma vez, a gente tá brincando, tá rindo aqui. Não, tem que aliviar esse negócio, porque senão fica muito pesado. A história de vocês é muito pesada, é muito triste. É uma situação que não era legal a gente tocar, não é nem um intuito aqui da gente ficar tocando, fazendo apelação pra internet, pra dar like, pra ter views, não é nada disso. Mas assim, houve a necessidade, a gente entendeu com o Instituto junto com... por conta de que pessoas estavam culpando a elas e falando que a culpa era delas, falando que ele estava, esse crápula, ele está indo na casa das pessoas, tentando jogar as pessoas contra essas meninas. Descredibilizar elas. Descredibilizar com a sociedade, que com todos. a gente está sendo usada pelo demônio. Olha Meu Deus isso. do céu. Ainda usa a parte religiosa, né? Porque aqui, gente, quem acompanha o Raiz sabe que a gente tem um lance Viés, de... Não, sabe que a gente tem um lance aqui de não julgar ninguém, né, cara? Porque a gente tem casa que já veio pastores aqui que cometeu adultério e tal, que voltaram, e então a gente deu oportunidade aqui, a gente deixa... Mas assim, o cara cometeu um adultério com a maior de idade, né? Teve lá o pecado, a parte religiosa e tal, pagou a pena dele lá, enfim, resolveu a vida dele. Agora, nesse caso, não tem o que dizer, é um crime, cara. São crianças de 12 anos, 8 anos, a outra menina ali. Então, assim, gente, não tem como a gente fechar o olho para isso, né? Como Raiz Gospel aqui, como sei que a gente aqui traz muito entretenimento, cantores e tal, que é uma parte, fechar o olho para isso quando a gente recebe essas denúncias. Não é a primeira vez que a gente recebe esse tipo de o pastor. Então, assim, lógico, a gente não vai acolher qualquer um aqui para ficar pegando depoimento, então a gente pegou o Instituto, né, que é um instituto sério, que a gente conhece os Geantes, né, já fomos da mesma igreja e tal, a Viviane e tal. Então, assim, a gente conhece a galera e sabe que se trata de uma denúncia séria, que não é brincadeira, não é um lance que tá levantando calúnia, não é. Então, assim, são 2 doutores, né, entende muito bem de lei, sabe o que tá falando, o que tá fazendo. Então, assim, a gente abriu, gente. Então, eu sei que, de repente, tá assistindo aí o Raiz, não tá entendendo muito, mas não mudamos o viés. É porque é denúncia, e a gente não pode também virar as costas para isso e dizer que tudo dentro do gospel tá correto, tá certo, porque não tá. Obviamente, não são todos os pastores, né? Obviamente, a grande maioria, graças a Deus, são homens de Deus, são trabalhos sérios, né? E a gente apoia, recebe um monte aqui pra gente falar sobre teologia, bater vários papos, mas, logicamente, quando há esse tipo de situação, a gente também tem que ouvir. Aqui é democrático. A gente ouve e esse depoimento muito forte aqui. Fora essa parceria do Instituto. Sim. A gente vai, no finalzinho, passar todos os contatos, todos os arrobas aí possíveis. Inclusive, eu coloquei aqui Estava vendo de Anderson Kozlovski aí, colocando no chat. Eu coloquei aí o canal do Instituto também. Legal. Vou passar aqui vou botar na descrição do vídeo também, nosso ali, pra galera ir lá. Já começando agora, né, o canal. Então, assim, você que chegar lá, tá sem... Né, a galera tá começando a... Tem 2 videozinhos lá, eu coloquei só pra poder... Não, vai ser legal. A gente vai apoiar aqui da melhor maneira possível, sabendo que a vida é corrida. Eu já não aguento mais fazer live na minha vida. Então, assim, é cansativa a beça. Até o pessoal cobra muita gente. Cadê o Raiz Gospel? As lives ao vivo. Então, assim, a gente faz de acordo, gente, com o que vai dando. Porque... Talvez vai ser gravado, a gente vem pra cá fazer alguma coisa gravada. Eu odeio gravado, né? A verdade é essa. Não tem esse... mas vamos gravado. Se for o caso, né? Se houver necessidade, a gente já fez algumas coisas aqui gravadas. Em Petrópolis, lembra aquela que Petrópolis. Foi ao vivo. Ao vivo, gravamos, mas transmitimos também de lá ao vivo no canal. Pra quem não sabe da parceria, todas as vezes que acontece algum tipo de catástrofe, alguma coisa do gênero, nós queremos também que não acontecesse, mas quando acontece, nós nos unimos e estamos presentes sempre
reunimos, arrecadamos alimentos, água e tudo mais. E a galera do Rede Gospel, como aconteceu em Petrópolis, estivemos juntos lá. Não é somente no individual, mas no coletivo também. Levamos. Foi quantas garrafas de água, você lembra? Nem lembro, mas foi coisa aberta. Coisa, né, cara? O carro foi capotando, o seu capotando, o do Caleb capotando. Todo mundo. Foi muito legal, cara, assim. Poxa, uma tragédia, né, cara? Mas... Aquilo ali foi terrível também, mas, né? E as tragédias continuam, né? A gente tá tratando aqui de uma tragédia, mas tá lá a guerra também em Israel, que só Jesus, a gente recebe os vídeos aí. Enfim, que é uma história que a gente vai tratar num outro podcast momento aqui, que a gente já tá marcando, acho que pra semana que vem, o Dr. Alex, que a galera pede muito, tem vídeo do Dr. Alex ali, com quase 1 milhão de views ali. Sério? E ele fala muito sobre isso, sobre esse final de tempo. Eu só não consegui, gente, você que tá cobrando, a gente não conseguiu fazer a live com ele ainda, porque ele tá na Suíça, ele tá na Europa, e ele falou que volta dia 4 agora, acho que é dia 4. A gente ia até fazer online, mas eu não gosto muito desse negócio do online, eu gosto do presencial, assim, a gente sentar e trocar ideia. Mas, Alexa, mais alguma coisa a acrescentar? Obrigado aí pela sua coragem, pela sua presença aqui, né, Jansen? Participar aqui com a gente. Quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu que agradeço. Mandar um beijo aí pro esposo, fica à vontade, aproveita que... Claro, mandar um grande beijo pro meu esposo, pra minha mãe também, que eles estão juntos comigo nessa. Então, sempre ficam preocupados comigo, como eu tô, se eu tô confortável, se eu não tô. E agradecer pela parceria deles comigo. Show de bola, então. Obrigado aí, vamos trocar então ali. Obrigado, Alex, valeu. Alexa, obrigado, tá? Agora vamos pra precursora de tudo. A precursora, agora vocês vão conhecer um pouquinho agora a Natália. E olha só, gente, mãe, por favor, fala pra minha mãe que eu tô aqui, tá eu e meu marido aqui, meu marido, o pai, o Thor aqui, né? E olha, agora vocês vão ver a Natália, a pessoa que fez com que tudo isso acontecesse.